Agora eu tô chegando aqui porque tem uma estreia no programa de hoje. Ele vai ensinar a gente do princípio, tá? Como fazer uma carne de sol. Olha que espetáculo. Quem tá com a gente é o William Alexandre. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom e você? Prazer é meu. Muito bom te ter aqui. Obrigado. Adorei a pelo ideia. convite. A gente que agradece, viu, querido? Tô tranquilo. É a primeira vez, né? A gente entende. O Léo deu um conselho aqui pra que a gente relaxe, né? Na cozinha. Tá tudo bem? É uma estreia, é sempre uma estreia, né, William, querido? Uma estreia. Agora, me conta uma coisa. É mais fácil do que a gente imagina fazer uma carne de sol em casa? Muitas vezes o pessoal acha que é muito complicado, muito complexo, precisa de grande estrutura, mas na verdade é simples. A gente precisa da carne, sal, a gente está fazendo um contrapeso ali com relação a um pouco de açúcar mascavo, Tá. para ajudar essa desidratação, né, e dar um equilíbrio também, para não ficar extremamente salgada. Legal. Que ela é diferente da carne seca. Tá. Né, aquela carne que a gente não precisa fazer uma dessalga, né, e uma reidratação. Entendi. A gente pode tirar ela do recipiente e já utilizar. E é interessante, né? Porque tem coisa que a gente compra pronto exclusivamente e a gente não imagina que dá pra fazer em casa por um preço bem mais acessível, porque essas carnes elas estão valorizadas hoje em dia no mercado, né? Elas são um pouco mais caras do São. que a carne Justamente fresca. por causa do processo, Sim, né? por conta do processo. Não é. Você pode usar. Hoje a gente trouxe a opção de contrafilé. Até porque porque a gente vai fazer um petisco, né, para ficar um pouco mais agradável, uma textura melhor. Tá. Mas dá para fazer com outras partes de carne também. Poderia utilizar, sei lá, uma alcatra, um colchão duro, um colchão mole. Tudo vai depender do que eu vou, qual a utilização posterior. Né? O processo vai ser o mesmo, né? Em torno de um dia para o outro a gente já consegue utilizar. Tá? Mas o ideal é que a gente deixe ela maturando alguns dias. Mais um tempo. Assim, no máximo 5 dias para a gente manter um controle melhor. Tá. Né? Mas se, né, tiver uma refrigeração legal e tudo, dá até para manter uns 10 dias na Para a refrigeração. gente entender um pouquinho, uma dúvida que eu tenho, pode ser que alguém em casa também tenha, todas elas são carnes curadas, né? Mas qual que é a diferença entre a carne de sol e a carne seca? São cortes diferentes? Não são cortes diferentes, são processos diferentes. A gente vai usar a carne, a gente vai fazer a carne de sol, a gente faz uma salga superficial, né? E nessa salga, não é uma salga tão severa, uma salga bem mais leve, a gente vai manter ela em processo de desidratação. Hoje não mais faz no sol. Por controle a gente vai fazer numa refrigeração. Sim. Né? Para garantir o quê? Aí você vai ter parcialmente a extração de umidade da superfície. Isso vai garantir o quê? Que a gente consiga criar uma certa selagem e manter a parte interna suculenta. Tá. Né? Então, quanto que eu vou conseguir extrair de água? Vai chegar em torno de 40%. Sim. Né, de água extraída. Já na carne seca, né, eu faço uma salga um pouco mais severa. Geralmente eu utilizo algum outro aditivo para garantir que ela fique bem avermelhada e muitas vezes faz uma prensagem. Então dá uma compactada nela. Uma compactada. Tanto é que ela é mais rígida quando a gente compra no mercado. Ela é um pouco mais dura, mais rígida, Sim. mesmo sendo de uma parte traseira. Então o processo é parecido, o que muda então é o tempo, é a forma de fazer essa secagem da carne. E industrialmente a gente vai fazer carne seca, né? Você faz uma prensagem, muitas vezes utiliza aditivos químicos ali para garantir o quê? Que você prolongue a vida útil da carne. Entendi. Aqui a nossa carne vai durar no máximo 10 dias. Já numa carne seca, industrializada, vai durar um mês pelo menos. Se tiver embalada a vácuo, dura bastante. Muito tempo, mais, uns 6 meses pelo menos. Tá certo, que legal. Porque é uma dúvida que eu sempre tive, qual que é a diferença? E algumas regiões do Brasil chama de charque, né? O charque é a carne de sol. Ou é a carne seca? A charque, ela é parecida com a carne de sol. Ela é mais do sul do país. Ela veio por intermédio do êxodo, né, do rural ali da parte do norte e nordeste. Levou a técnica para o sul e eles usam geralmente a parte dianteira um pouco mais gordurosa. É um processo de salga bem mais acentuado. É uma carne que fica bem mais dura, mais seca. Pode chegar ali, mesmo fora de refrigeração, ela durar pelo menos uns 6 meses, 1 ano. Que né? bom. Porque praticamente é uma carne que você vai conseguir extrair quase a totalidade de umidade dela. E aí ela não estraga. Né? E aí ela não vai estragar. Aí você vai conseguir prolongar bastante tempo. Que legal, adorei conhecer. Obrigada de mais nada pelo esclarecimento. Eu vou dar um recadinho e já volto pra gente começar. Tá bom, querido? Recadinho rápido e a gente já vem fazer essa delícia. Viu como é legal? A gente tirar as dúvidas. A gente fica com medo de perguntar algumas coisas, né? Falei, gente, será que eu vou mostrar que eu não entendi ainda?
Vamos voltar para a cozinha. Então, para aprender a fazer agora na prática, já falamos bastante da parte teórica, né, William? Vamos lá, então. Mão na carne, para não dizer mão na massa. O que a gente começa a fazer? O primeiro processo que a gente vai apresentar é preparo da carne. Tá? A gente escolheu um contrafilé, a gente deu uma limpada, né? Tirou um pouco da gordura e tal, até para ficar com uma estética legal. Mas se a pessoa gostar de um pouco mais de gordura pode e tal, deixar. não tem problema nenhum. Tá bom. A gente deixou a carne, a gente está dando uma opção de aproximadamente 1 quilo, né? Aí a gente vai usar, em alguns casos se usa até 60 gramas de sal, né, para cada quilo de carne. A gente está usando uma porcentagem um pouco menor, 30 gramas para cada quilo, para a gente conseguir ter o processo de desidratação, porém não ficar extremamente salgada, para a gente conseguir utilizar mais facilmente. Tá. Né? Porque tem, né, muita gente vai falar, pô, mas ficou muito salgado e tal, precisei cozinhar ela para tirar o sal ou lavar, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Né? Então a gente vai utilizar um processo de desidratação, né, de cura, colocando o sal. Não adianta muito, né? Tem que desidratar para hidratar assim, de novo, né? Sim, a gente está usando sal grosso, precisa ser sal grosso, tá? Por conta do quê? Se for sal fino, ele impregna mais na carne. Aí ele vai salgar muito mais. Ele penetra mais ainda, entendi. O açúcar mascavo. O açúcar mascavo, tá? Você falou que vai quebrar um pouquinho desse sal, né? E ajuda também, assim, a extrair, a carne não vai ficar doce, tá? Até porque a proporção, a quantidade de açúcar é bem pequena, né? Não vai ficar adocicada ou qualquer coisa nesse sentido. A gente está usando uma proporção bem pequena, 10 gramas para cada quilo, só para ajudar no processo de desidratação também, né? Porque o sal faz isso. Haja vista quando a gente coloca açúcar na fruta, a fruta solta líquido, né? Então vai acontecer o mesmo processo aqui. Aí a gente vai colocar de um lado, né, colocar toda ela ajeitadinha aqui. Tá bonito esse contra, hein? Eu particularmente gosto de utilizar potes plásticos que ficam mais fácil, fecha, não precisa ser hermético nem nada, que tem uma tampa, não tenho tampa, igual esse, passa um filme plástico e vai pra geladeira. geladeira. E vai pra geladeira. Tá. Então deixa lá o sal e o açúcar grudar bem dos dois lados. A gente vai colocar dos dois lados. Eu quero fazer algum processo de adicionar algum sabor. A hora é agora, tá? De repente eu quero colocar uma ervinha, posso colocar, não tem problema. Pode pôr então, pode adicionar. Naquela que eu vou mostrar ali pra vocês, eu coloquei um pouco de alecrim. E pode ser erva fresca ou tem que ser seca? Erva fresca. Pode ser? Pode ser erva fresca. Tá. E aí vai deixar então na geladeira por quanto tempo que você sugere inicialmente? A gente, em um dia, a gente vai verificar que vai ter uma formação de líquido bem acentuada, que é o primeiro processo, né? Aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz ontem. Essa é de ontem para hoje. Olha só como ela já muda de cor. Essa é de ontem, tá? Essa eu fiz ontem. A mesma proporção de sal, mesma proporção de açúcar. Esse líquido a gente não quer mais, então a gente vai excluir ele. Vai dispensar. Né? Eu vou dispensar ele, né? E aí eu vou manter lá na geladeira, mas eu já consigo utilizar. Tá. Ela já tá mais sequinha, né? Tá mais durinha, na parte de cima, ela já tá bem mais resistente, porque ela selou, ela desidratou parcialmente. E essa daqui, eu até deixei uma pimentinha em cima, pra gente verificar a coloração dela com 4 dias. Essa aqui já tem 4 dias? Ela já tem 4 dias. Tá. Então essa aqui é bem parecida com o que a gente compra no mercado ou ainda não? Que a gente já compra no mercado. Que legal! Olha, gente, 4 dias. Essa tem 4 dias. Que beleza! Essa forma aqui, de economizar muito, praticamente eu não vou ter mais formação de líquido. A carne já absorveu a quantidade de sal que eu preciso para fazer o processo, que é esse primeiro dia. Tá. Nos próximos dias, ela só vai desidratando, né, bem lentamente. Ela não vai ter uma perda significativa de líquido mais. Entendi. Só nesse primeiro processo. Agora, com relação à conservação, você sabe dizer, por exemplo, se eu tenho embalagens aquelas herméticas, se eu tenho... Tem muita gente que tem aquela coisinha a vácuo em casa, enfim. Sim. Eu poderia conservar essa carne fora da geladeira? Depois de 4 dias, assim, eu curada? até consigo manter ela fora da refrigeração, né? Nesses dias que está muito calor, tá quente pra chuchu agora, não recomendo muito, mas assim, a gente consegue manter ela fora da refrigeração uns 2 a 3 dias. Tá. Né? Como ela perdeu parcialmente, ela tem ainda muita umidade na parte interna, mas eu já perdi uma parte de líquido. Entendi. O que faz o produto estragar é a quantidade de líquido que ele tem. É um dos fatores. Então eu acabo, né, tendo um prejuízo maior. Entendi. Vou cortar essa aqui. Agora outra dúvida. Essa que ficou 4 dias desidratando, eu preciso dessalgar para usar? Não preciso. Não precisa? Não precisa. Ela vai dar uma quantidade ela de sal, ok. Legal. Verificarem, né, como que ela tá na parte interna.
Gente, que interessante essa aula que a gente Ó, tá tendo a hoje, parte viu? interna, tá vendo? Ela tá avermelhada, Aham. né? Como uma carne, ó, tá vendo um pouquinho de alecrim que eu Sim, coloquei? nossa, vai estar incrível né? isso. A gente vai ter ela avermelhada na parte interna e a parte externa um pouco mais escurecida. Tá. Né? Agora a gente vai, pra gente fazer a nossa receita. Vamos Gente, cortar. próxima feijoada que eu fizer, já sei o que eu vou fazer 4 dias antes. Ah, eu Porque vou a gente vai fazer. comprar eu carne vou... de sol, a gente fica com uma dorzinha, né? Porque, gente, não é exatamente uma carne nobre que você tá comprando ali muitas vezes. Sim, e o preço? muitas vezes Você fala, acaba uau. sendo mais caro do que uma carne Não com uma é? qualidade melhor, Certeza fresca, que eu vou para fazer fazer um isso. churrasco. Eu tô fazendo Que só essa bacana. apara aqui. Ah, eu vou fazer um escondidinho, posso utilizar ela. Vou fazer qualquer outra receita, posso utilizar sem problema nenhum. Muito vou bom. substituir 100% ali de uma Adorei carne essa dica. E industrializada. não precisar de salgar ainda, né? Traz a praticidade, já vem com a quantidade de sal ok, né? Ela já vem com a quantidade de sal, tanto é que até na receita eu coloquei lá para ajustar o sal. Tá. Caso goste Caso esteja faltando. um pouquinho mais Aí salgado. você tá filetando ela, então, pra Sim. fazer porçãozinha. Aí a gente vai fazer o quê? A frigideira já está aquecida, né? A frigideira já está aquecida, Deixa eu a vir gente vai pra cá colocar... pra não te atrapalhar. Deixa eu pegar um paninho aqui. Você vai colocar ela na frigideira direto. Na frigideira com um pouco de gordura. Tá. Né? Qual a gordura que a gente está utilizando? A gente está utilizando manteiga de garrafa para ficar na mesma proposta. Que delícia! Porém, eu não tenho manteiga de garrafa. Pode usar um azeite, um óleo composto ou um óleo neutro, sem problema nenhum. Tá. Lógico que a manteiga de garrafa vai me trazer muito mais sabor. Nossa senhora, e combina muito né? com carne E, de sol, sim, gente. combina um pouco mais com a carne de sol. Ou eu posso usar uma manteiga integral para garantir que ela não queime, eu coloco um pouquinho de Do outra óleo. gordura. Tá, né? do azeite. Um óleo. Tá bom. E aí, Aí. bora pra panela. Aí a gente vai verificar aqui que ela vai mudar a tonalidade, né, dela. Ela vai ficar um pouco mais... Ela não vai selar igual uma carne fresca, tá? Ficar com aquela coloração mais amarronzada. Ela vai ficar uma tonalização um pouco mais avermelhada ali. Enquanto dá uma grelhadinha na carne, conta um pouquinho de você, chefe William, pra gente conhecer um pouquinho mais. Se você tem um restaurante, uma empresa, um buffet, enfim, se você faz chefe em casa, dá aulas aí, conta um pouquinho. Vamos dizer, faz um pouco de tudo, né, na verdade. Aí, temos um bar aqui na região da Bela Vista, Tá. né? A gente está com um bar há 7 anos. Ah, que legal. Fora isso, a gente tem também um trabalho de catering também, para empresas e para outros, né, outras formas ali, né? Tipo, comércios, né? Comércio, enfim. Coloquei um pouquinho de alho, tá? Tá. Já para ir adiantando. Fora isso, a gente tem um trabalho com pizzas também, né? O trabalho com pizzas é um trabalho que a gente começou efetivamente focar mais na época da pandemia. Ah, E aí as coisas foram dando muito certo e a gente está hoje prestes a, de repente, montar uma pizzaria. ai, que demais. O bar, a gente serve porções, petiscos, né? E uma infinidade de outras coisas. Essa porção E a tem gente- lá no cardápio? Essa porção a gente já teve durante um período muito grande. Ah, A gente já teve durante um período muito grande. agora deu uma variada. Nossa, mas eu tô porque amando essa porção. acaba tendo que dar uma variada, É bom, uma é bom. renovada. renovada, sim, né? sim. Como assim, esse petisco aqui a gente servia durante o período lá da época do evento que a gente tem mais voltado a bares, né? Ah, A gente serviu... você vai usar esse aqui? Pode tirar. eu acho que eu vou Então deixa- aproveitar. É. Vamos aproveitar. Vou deixar aqui atrás, caso precise de mais alho, tá bom? Eu tô tirando daqui pra dar mais espaço pra você trabalhar. Ó, caso prefira, eu gosto de uma carne com um pouco mais de líquido e tal, os vegetais vão soltar líquido. Ah, tá? legal. Mas eu quero uma quantidade de líquido maior, posso colocar um pouquinho de água. E você né? cortou fininho, bem bonitinho, pra dar aquele toque de porção bem profissional mesmo, né? Ficou lindo. Ó, agora a gente vai com os temperos secos. Para dar aquela característica de comida mais nordestina, Que a gente você vai tá colocar pondo? cominho, Ai, cominho, gente. né? E um pouco de coentro em pó. tá? Eu tô vendo ele fresco ali também, é verdade? Coentro fresco também pra meu finalizar. Deus do céu, esse prato é pra mim. Tá de matar esse cheiro, Netinho. Hã?
Eu vi a cara de sofrimento dele agora há pouco. Eu Aí, entendi, Tim. a gente vai colocar um Realmente, pouquinho ficar de, sentindo esse cheiro sem degustar isso. Gente, isso aqui é muito bom. um pouquinho de pimenta biquinho para dar Nossa senhora, gente, que um prato colorido maior maravilhoso. e adicionar um pouco mais de sabor. A gente está colocando um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de coentro. O restante a gente vai usar para finalizar. Então, enquanto você finaliza esse aqui e se organiza para o vinagrete, eu dou um recadinho e já volto. Tudo bem. Tá bom? Mais uma pausa bem rápida. Nossa, mas isso aqui tá bonito demais. Leão, você tá sentindo os perfumes chegando aqui? Vamos voltar então agora, a gente vai aprender a fazer um vinagrete de jiló, muito bom para acompanhar essa carne de sol, que já tá aqui prontíssima e me esperando, nos esperando, né, Leãozinho? E aí, como é que a gente começa esse vinagrete, Vinagrete hein, de William? jiló. A gente sempre, lá no nosso trabalho com gastronomia, a gente sempre incorpora vegetais que não necessariamente as pessoas gostam. Né? Então a gente tem E que não muitas faz vezes, parte do não cotidiano de muitas pessoas. Muitas vezes a pessoa vai comprar, Você vai ela lá, vai inclui aquilo e fala, vamos cenoura, gostar do abobrinha, jiló. sempre. Então a Porque gente, eu sei preparar. a gente coloca lá jiló, quiabo, maxixe, essas coisas que não são convencionais. Que Né? são Então, exóticas, mas são ótimas também. sim, É bom que as pessoas percam esse sim. preconceito, né? A gente já cresce aprendendo a não gostar de jiló, porque ouviu falar, né? O jiló geralmente quando faz refogado e aí acaba amargando, o pessoal acaba não gostando por causa do amargor. Sim. Né? Mas dependendo da maneira que faça, a gente consegue extrair, né, muito sabor dele sem ter esse amargor. Sim. Né? O vinagrete é uma opção, né? A gente está chamando de vinagrete, o vinagrete é uma opção muito boa. A gente vai cortar... A gente vai usar ele cru, então. A gente vai usar ele cru. Tá. A gente vai cortar de maneira mais... de uma maneira menor para garantir o quê? Que tem uma percepção melhorada quando vai comer, senão se fosse um tamanho pedação grande, aí já cria uma repulsa maior. Tá. Né? Então a gente vai cortar ele Então o segredo é cortar pequenininho. um pouquinho menor para a gente conseguir Não, que e essa habilidade, gente? todo mundo experimente. Fico chocada. Tá? Comigo Então, só no processador. Não, mas dá pra gente, se for ali no formato pulsar ali do processador, Dá pra fazer, né? dá pra trabalhar, não tem problema nenhum. Não vai ficar tão bonitinho assim, porque não fica quadradinho, né? Ele fica de vários formatos ele diferentes. fica de vários formatos. Mas isso só pra gente, também né, funciona. mostrar mais ou menos como que a gente deve Bem apresentar ele. Tá bom. Aí a gente tem aqui um bol, a gente vai usar suco de limão, não vinagre. Por que o suco de limão? Porque ele vai me dar a acidez, porém ele vai me dar mais perfume, vai me dar mais sabor, né? Então a gente vai conseguir ter um resultado muito melhor. E que limão que é esse? Esse é limão siciliano. Esse é ele ainda está um siciliano, pouco né? verde. Se encontrar limão cravo, funciona super bem. Nossa, que delícia, que é o limão cravo. Tira bastante acidez. Eu vi que é uma ali. semente e falei, não é o Tahiti. Ao mesmo tempo tá muito verde para ser o siciliano, então é um siciliano mais verdinho. Um pouco mais Entendi. verde. Aí a gente vai colocar azeite, um pouquinho de sal, pimenta do reino, né? E a gente vai dar uma leve emulsionada. Né? É interessante que a Faz gente um molhinho. faça essa emulsão, né? Para garantir que a gente consiga uma aderência melhor nos vegetais, tá? Agrega melhor, né, os Agrega sabores aí. melhor. Aí agora a gente vem com os nossos vegetais aqui. Com o ator principal. Ó. É a mesma coisa, a gente colocou um pouco de sal. Ah, eu quero mais sal. Não tem problema, pode Tá. colocar mais sal sem problema nenhum. Jiló, tomate picadinho. Tomate picado. Cebola, você tá sugerindo a A roxa. roxa. A cebola pode ser cebola branca sem problema nenhum também. Isso por estética, a gente está colocando, né, pela Fica um questão da colorido estética. lindo, né? Vai ficar uma parte bem colorida. Obrigada. Né, bem... Tá bom. Aí a gente vai com os temperos verdes. Cebolinha, Cebolinha. salsinha e coentro. Ah, que delícia de vinagrete. Gente, já tô gostando muito. E um pouco de coentro. E a aí é gente- só mexer? Ele tem gente- que ficar um tempinho curtindo esse É tempero? interessante que a gente deixe ele repousando, né? Exatamente para fazer o quê? O processo do sal, tirar esse amargor junto com o limão e criar toda uma certa sinergia entre os sabores aqui, né? Para a gente conseguir ter um sabor mais agradável, né? Não ficar aquele sabor, né, amargo que todo mundo está acostumado, né? Entendi. Que a pessoa já vai comer com uma certa resistência. O limão né? vai dar uma cozida, podemos dizer assim, no jiló também? Pra deixar ele um pouquinho... Ele vai dar o sal e o mais limão light? vai ajudar a fazer esse processo como se fosse um
breve cozimento aqui, Sim. né, na acidez. Uma brincadeira como se fosse um ceviche aí. Sim. Legal. Esse é o nosso prato, né? Tá pronto, gente. É só servir mesmo? É só servir. Que delícia. Olha que coisa mais rápida, né? É rápido, é prático. Dá pra fazer... Como é que chama o bar mesmo? Ó, o nosso bar chama Clandestino Bar. Clandestino Bar. Ficamos aqui na Rua Maria José, 423, na Bela Vista. Estamos a 5 minutos aqui da Gazeta. A gente saímos atrasados e chegamos adiantado. Ah, de tão pertinho. Tão perto. Muito bom. A Márcia quer saber se dá pra fazer esse processo que você ensinou da carne de sol, se dá pra fazer em peixe. Ó, peixe é uma proteína um pouco mais simples, né? É interessante a gente fazer um processo. Tem processos similares, né, de cura, mas a gente não vai fazer exatamente igual, tá? Por conta do quê? Como é uma proteína um pouco mais simples, depende da espessura do peixe, do calibre do peixe, se ele é um filé mais fino, mais grosso. Tem que entender qual é o tipo de peixe que a gente vai conseguir. Entendi, mas até daria, né? Mas tem que estudar mais. Dá sim. Porque cada um tem um jeitão. Aí Entendi. a gente consegue fazer uma adequação. Tem alguns pratos, né, de outras culinárias que acabam tendo peixes curados. Entendi. Né? Olha que tá cheio de fã de jiló aqui também, gente. Achei uma aqui que não é muito. Pode substituir o jiló? Sim, claro. Aí você vai transformar no vinagrete de outra coisa, né? Esse final de semana, por exemplo... Beijo pra Lucimara. Esse final de semana, fizemos um baião de 2 no bar. E a gente serviu com um vinagrete de abóbora. Ai, que delícia! De abóbora deve funcionar super. Né? Ou então vinagrete, tira o jiló, vira só vinagrete, Só pronto. que no caso do vinagrete de abóbora, a gente cortou ela pequena também, né? Porém, a gente fez o quê? Deu uma pré-cozida nela. Tá. Porque ela é muito rígida. A gente deu uma pré-cozida e a gente consegue fazer, né, o mesmo processo. Fazer uma vinagrete, adicionar os outros vegetais, né? Gente, e um prato tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão saudável. Olha que coisa maravilhosa. Fica um prato colorido, é incrível. bonito. Qual que é o meu? Este é o seu. Oh, que coisa mais chique, gente. Vou comer aqui hoje. A gente tem, pra acompanhar, a gente fez um chipzinho de mandioca. Ai, que demais! Até pra ter uma crocância, alguma coisa assim. Que gostoso, tá lá? Aqui, ó. Gente, sim. Como que você fez? Conta, enquanto eu como. Chips de mandioca. Dá pra fazer em casa, é fácil, é rápido. A gente sem muitos utensílios. Tá, a gente vai utilizar um descascador de legumes, compra a mandioca já descascada, se quiser, um descascador de legumes e vai tirar as lâminas de mandioca e fazer uma fritura. Temperatura do óleo. Tá bom? Mais ou menos 170 graus. Meu Deus, essa carne tá incrível! Aceito. O chipzinho aceito sim. Dá pra fazer na air fryer? Eu nunca tentei. Nunca tentei. Eu não posso... É que essa pergunta sempre vem do povo de casa. Eu sei. A gente... Vou provar ele agora. Aí os chips eu não... Nossa, que delícia! Eu não coloquei sal, não coloquei nada, até para garantir o quê? Que ele mantém essa crocância durante o período todo. Né? Não, ele murcha, né? Só temperar na hora de servir. Aí pode colocar um pouco de sal, ou qualquer outro tempero, sem problema nenhum. Agora vamos de vinagrete. E a composição fica muito boa, né? Gente, é muito bom real. Você que, assim como eu, nunca coloca vinagrete no carrinho, vinagrete não, o jiló no carrinho do mercado. Pode começar a colocar. Pode começar a colocar e fazer esse vinagrete. Nossa, como é bom. É muito maravilhoso, bom. Tá tudo muito maravilhoso aqui, gente. Não sei nem o que dizer. Você gosta de dançar? Não é muito meu forte. Não é o forte e a dança, né? Não te acompanhando. Não é muito forte a dança. Muito obrigado. Melhor cozinhando? Melhor cozinhando. Muito obrigado. William, você arrasou, adorei te conhecer. Obrigado. Olha, que espetáculo de prato, de sabores, de mistura. Parabéns por essa ideia. Muito Antes de mais obrigado. nada, não só do jiló, mas isso que você falou de trazer essas frutas, né? O maxixe é fruta, né? É legume. É legume. O maxixe e outros ingredientes também pra culinária de uma forma, né, tão mais simples, né? Sim. E agregar sabor na vida da gente. Olha, Ficou muito bom. Leozinho, muito você bom viu o seu mesmo. prato, como é que tá? Posso mandar um beijinho? Quantos você quiser. Quero mandar um beijo pro meu filho, Lia, e pra minha esposa, a Priscila, né? Mandar um abraço e esperar muitos clientes, né? A gente
está sempre trabalhando para que os clientes tenham a maior satisfação lá no nosso espaço. Ah, muito é um espaço pequeno, mas porém acolhedor, né? Espero que muita gente entre, comente, pode perguntar lá no Instagram do bar, a gente sempre responde, a gente sempre interage com os clientes, né? Então pode ficar à vontade que a gente dá toda a atenção. E olha, muita prosperidade para esse novo negócio também, Obrigado. viu? Das pizzas que tá chegando aí, muito bom. Com essa Obrigado. qualidade vocês vão longe, viu, querido? Muito Olha, obrigado. para você fazer contato, pode começar a seguir agora, @Chef William. William você vai escrever com 2 L's, tá? E o chefe com F mudo, @Chef William, com M no final. Chef William Ale, é isso? Isso. Ah, que tá separadinho. Chef William Ale. Chef William Ale. Ou então comece a seguir agora também o Instagram do bar, o qual eu preciso ir lá conhecer também, @Clandestino Bar. Só que o clã vai estar sem acento, Sim, né? é. Sem Sem o tio. O tio. É clandestino, é o É Clandestino Bar, tudo junto. Clandestino Bar, pra você começar a seguir agora lá no Instagram. Obrigada mais uma vez, Obrigado. querido. Beijo na família toda. Obrigado. E beijo pra chefe Kilian também, né? Arrasando aqui nas sugestões também. Leãozinho.